Pós-fácil, José Paulo Neto. Este livro, que agora sai em segunda edição quase 4 décadas depois de seu lançamento, viu a luz originalmente no primeiro semestre de 1972 e teve ainda uma versão publicada no México. Desaparecido das livrarias desde meados dos anos 70 e com a tradução castelhana praticamente inacessível, porquanto também esgotada, o Estruturalismo e a Miséria da Razão tornou-se para os brasileiros, especialmente para as gerações que ingressaram na vida intelectual depois de 1980, uma daquelas citações bibliográficas um pouco que rituais, que se fazem formal e obrigatoriamente pela simples razão de o seu autor ter conquistado merecida e indiscutível relevância no panorama cultural brasileiro nos últimos 30 anos. Cabe, pois, perguntar se a iniciativa, tomada a meu ver em ótima hora pela expressão popular, há uma década imersa numa meritória batalha das ideias de reeditar este livro passados 38 anos, possui algum sentido para além de uma remissão histórica ou de um eventual preito de homenagem a seu autor. A resposta, de certo, parece-me inequívoca. O Estruturalismo e a Miséria da Razão é obra essencial, absolutamente indispensável para todos os que não capitulam em face da regressão ideoteórica que hoje impera nos círculos intelectuais da sociedade tardo-burguesa e campeia, quase sem limites, nos meios acadêmicos brasileiros. E é como obra necessária que deve ser lida, posto que fundamental na batalha contemporânea das ideias. Mas acrescento, é obra também insuficiente. Penso que sem ela encontramo-nos como que desarmados frente à avassaladora maré da cultura regressiva. Porém, apenas com ela não nos será possível a crítica radical e as proposições superadoras. As notações que se seguem têm um objetivo muito singelo: dar fundamento a esta resposta acerca da relevância da reedição e da leitura de O Estruturalismo e a Miséria da Razão e sumariamente indicar, prosseguindo no espírito deste livro, as linhas gerais do que sinalizam como cultura regressiva. Observei inicialmente que as referências ao Estruturalismo e Miséria da Razão certamente se devem mais ao reconhecimento intelectual que se creditou a seu autor no decurso dos últimos 30 anos que ao próprio livro, desaparecido em parte pela própria natureza do chamado mercado dos bens simbólicos, em parte pelos escrúpulos de Carlos Nelson Continho, que hesitou por anos a fio em republicar a sua mais importante obra juvenil. Se por um lado, tais escrúpulos nunca me pareceram fundados e ou pertinentes, espero que o leitor dos dias atuais, depois de ter percorrido as páginas de O Estruturalismo e a Miséria da Razão, também os considere da mesma forma. Por outro lado, é mais que compreensível que a referência, meio que ritual ao livro, venha condicionada pelo prestígio que os anos seguintes conferiram ao seu autor. Depois que seu ensaio A Democracia como Valor Universal, ecoando nitidamente os influxos do à época influente eurocomunismo, foi publicado em 1979, a remissão a Carlos Nelson converteu-se em uma quase obrigação para aqueles que se movimentam no território da mal chamada ciência política. Afinal, com aquele ensaio polêmico, o autor abriu entre nós, nomeadamente na esquerda marxista, uma discussão que ainda hoje repercute e reverbera em novas e expressivas contribuições e em mal-entendidos, não tão novos, mas igualmente expressivos. De qualquer modo, trata-se de um texto cuja ressonância foi indiscutível. Não por outro motivo, extratos dele foram coligidos pelo sempre atento Michel Louvi, a partir da 4ª edição, na sua antologia divulgada em vários idiomas, O Marxismo na América Latina. Ao longo da década de 80, já tornado cientista político, rotulação inteiramente imprópria ao autor e que ele gentil e sabiamente recusa, ingressando na vida e na atividade acadêmicas, que se desenvolvem paralelas à sua militância partidária, desvinculado do PCB em 1982, adere depois ao PT, do qual se desliga para ingressar no PSOL, Carlos Nelson prossegue em seu trabalho ensaístico de que outro exemplo é a dualidade de poderes. Ganha cena pública como conferencista de nomeada em eventos acadêmicos e políticos nacionais e internacionais, de que resultam intervenções publicadas em vários volumes coletivos e tem trabalhos divulgados na América Latina e na Europa. Conquista, em suma, ao fim da década de 80 e na entrada dos anos 90, no panorama cultural brasileiro, uma visibilidade incontestável, que desde então não só veio em crescendo.
No processo em que Carlos Nelson se torna um intelectual de projeção, conta muito a sua relação com a obra de Antônio Gramsci, que de fato data ainda dos anos 60, quando se incumbiu da tradução de Concepção Dialética da História, Literatura e Vida Nacional e Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Muito antes do comunista sardo converter-se num butim de que se nutrem legítima e alegremente serventuários das mais diversas repartições públicas e oficinas ideológicas, Carlos Nelson dedicava a ele especial atenção. Este cuidado analítico aprofundado durante o período em que, na condição de exilado político, viveu na Itália, haveria de constituir, na ulterior evolução do nosso autor, não só uma referência teórica política privilegiada, mas, sobretudo, um permanente objeto de pesquisa. O primeiro produto específico desta pesquisa foi o estudo introdutório à Antologia Gramsciana, que Carlos Nelson publicou em 1980. Tal estudo, já ampliado, constituiria depois o livro de Gramsci, um estudo sobre seu pensamento político que, após quase uma década, voltaria a ser alvo de uma significativa extensão, em edição que serviria de base para sua tradução ao italiano. Esta contínua reflexão sobre a obra gramsciana expressa-se praticamente em todas as intervenções de Carlos Nelson pós-1980, tanto naquelas especificamente dedicadas ao fundador do Partido Comunista Italiano, quanto em análises de conjunturas políticas e culturais. Mas a culminação desta incansável pesquisa em torno do legado gramsciano veio na abertura dos anos 2000. Coube a Carlos Nelson a iniciativa e a responsabilidade da edição, em traduções suas e de Marco Aurélio Nogueira e Luiz Henriques, de praticamente toda a obra de Antônio Gramsci, os 6 volumes dos Cadernos do Cárcere, os 2 volumes dos Escritos Políticos e também os 2 volumes de Cartas do Cárcere. Tão notável o empreendimento e o conjunto de análises sobre a formação social e cultural brasileira que atravessa a sua produção ensaística valeram a Carlos Nelson o reconhecimento internacional, seja como o decano dos estudiosos brasileiros de Gramsci, seja como aquele que soube utilizar algumas das principais categorias teóricas gramscianas para interpretar a história política e cultural do seu país nos últimos decênios. Mas, já antes, o reconhecimento nacional viera nas referências que a ele foram feitas, com respeito e admiração, entre outros, por Nelson Werneck Sodré, Ottaviani, Raimundo Fauro e Alfredo Bossi. A imagem de Carlos Nelson como gramsciano é adequada. Aliás, não por acaso, ele é vice-presidente da International Gramsci Society, mas tem contribuído para deixar na sombra, em boa medida, a matriz teórica que embasou originalmente a sua formação marxista e, em escala também decisiva, a sua produção intelectual. Com efeito, já nos seus anos de formação em filosofia, ainda na Bahia, Carlos Nelson lia o teórico que haveria de marcar profundamente a sua relação com a obra de Marx, George Lukács. Sem deixar qualquer margem a dúvidas, é possível afirmar que a apropriação e a utilização que Carlos Nelson vai realizar dos clássicos do marxismo e da tradição marxista mesmo, e de início dos anos 60 à primeira metade da década de 70, é de toda ela vinculada pela mediação do pensamento de Lukács. De um ponto de vista histórico, parece inteiramente consensual que devemos a Leandro Conder e a Carlos Nelson o trabalho sistemático, nos anos 60, de trazer a referência lukácsiana à cultura brasileira. Na verdade, é impossível estudar a recepção das ideias de Lukács em nosso país sem levar em conta o protagonismo de Leandro Conder e Carlos Nelson. No entanto, não tem a mesma evidência o trabalho crítico, literário e filosófico realizado por Carlos Nelson, de meados dos anos 60 à primeira metade da década de 70, sobre a direta influência de Lukács. De algum modo, o seu deslocamento da crítica literária e filosófica para a dita ciência política, concomitante ao seu giro na direção do pensamento de Gramsci, tem obscurecido aquela dimensão do seu trabalho intelectual. De certo, seria um equívoco sinalizar na evolução teórico-política de Carlos Nelson uma fase lukácsiana e uma fase gramsciana. O próprio Carlos Nelson, reiteradas vezes em conferências e debates, tem insistido, e não há nenhum motivo para questionar esta insistência, em que para ele nunca se colocou a alternativa Lukács ou Gramsci. Antes, ele terá escolhido a combinatória Lukács e Gramsci. Entende Carlos Nelson que, no que diz respeito à esfera da política, o pensamento de Lukács contém limitações de que não enferma o pensamento de Gramsci. Porém,
entende ainda a possibilidade de uma integração dialética de ambos. Está claro que uma tal integração dialética não se processa, se a meu juízo se processar, sem problemas. Não só há diferenças, mas verdadeiras colisões entre a ontologia social formulada por Lukács e o substrato filosófico das concepções de Gramsci. Mas também está claro que Carlos Nelson, com sua sensibilidade crítica, não minimiza tais problemas. Está igualmente claro que, quando retoma temáticas crítico-literárias, mesmo já tendo incorporado decisivamente o legado gramsciano, Carlos Nelson conserva igualmente de modo crítico a sua inspiração lukácsiana. Prova-o nitidamente o último livro que publicou sobre a temática. Tudo isto me permite inferir, creio que sem violentar o caráter unitário da evolução e da obra de Carlos Nelson, que tal unidade quer se alimentar de uma diferenciada remissão marxista. Aos fundamentos teórico-filosóficos e à alta cultura caberia a matriz lukácsiana. À cultura em sentido largo e à esfera estritamente política caberia a referência gramsciana, ambas tomadas crítica e criadoramente. Isto posto, insisto no fato de a atividade crítica, literária e filosófica de Carlos Nelson, anterior à sua intervenção no domínio teórico-político, estar injustamente obscurecida. Constituem as peças centrais desta atividade, exercida sob direto influxo lukácsiano, 2 livros, Literatura e Humanismo e O Estruturalismo e a Miséria da Razão. O primeiro deles revelou ao país um crítico cuja estreia em livro, aliás precoce, os ensaios que compõem o volume foram escritos antes do autor completar 23 anos, oxigenava a análise literária brasileira e trazia ao debate questões inovadoras. Ademais de um largo ensaio sobre a estética lukácsiana, tematizando o realismo como a sua categoria central, e de uma aproximação bastante peculiar ao pensamento de Sartre, nos quais a argúcia estética e filosófica do jovem crítico se mostrava nitidamente, dentre os textos da crítica literária avultavam belos estudos sobre Dostoiévski e Semprún, e especialmente um original e criativo trato da obra romanesca de Graciliano Ramos. A contribuição de Carlos Nelson a uma nova abordagem do universo do autor de São Bernardo, na qual uma das poucas cedências às sugestões de Goldman não ferem a substantividade da inspiração lukácsiana, acabou por se tornar um dos mais exitosos e acabados exemplos da crítica literária marxista no Brasil. Quem pretende um conhecimento da estrutura do romance de Graciliano não pode passar por alto peça analítica de tal quilate. Aliás, a excepcional qualificação de Carlos Nelson para a análise da estrutura romanesca, que veio reafirmada na sua plena maturidade pelos estudos publicados antes citado Lukács, Proust e Kafka. Literatura e Sociedade no século XX apareceu já inteiramente consolidada na sua contribuição, na entrada dos anos 70, ao volume coletivo Realismo e Antirrealismo na Literatura Brasileira. Este contributo, o ensaio sobre Lima Barreto, tornou-se, tanto quanto o tratamento oferecido a Graciliano, material de consulta obrigatória para críticos e historiadores literários, seja pela abordagem imanente da obra romanesca de Lima, em especial do Triste Fim de Policarpo Quaresma, na qual Carlos Nelson toma como criativa chave de análise a bizarria, tal como posta por Lukács, seja pela inovadora interpretação da peculiaridade histórica da inserção sociopolítica dos escritores na nossa sociedade, a partir da também lukácsiana indicação do intimismo à sombra do poder. No nível crítico-filosófico, a maior prova do talento de Carlos Nelson oferece-a O Estruturalismo e a Miséria da Razão, livro que, verdadeiro tour de force para um intelectual que ainda não chegara aos 30 anos de idade. A primeira redação do texto é de 1969-70, com a sua forma definitiva concluída em julho de 1971, ou seja, trata-se de um livro escrito entre os 27 e os 28 anos. Só agora conhece a sua segunda edição. A conjuntura em que o Estruturalismo e a Miséria da Razão foi redigido e publicado era asfixiante. O terrorismo estatal estava a pleno vapor, acoberto pela ignomínia do ato institucional número 5, que mudou a natureza do regime instaurado pelo golpe de 64. Após cerca de 4 anos de paradoxal hegemonia cultural da esquerda sob uma ditadura reacionária, o fascistizado regime do 1º de abril direcionou a sua grosseira ferocidade também à intelectualidade, que até então não capulara frente ao arbítrio e ao obscurantismo. A razzia nas instituições universitárias veio, enfim,
de 1969 e foi melhor operacionalizada pelo ominoso Decreto-Lei nº 477. Para descrever o quadro cultural vigente na entrada da década de 70, o intelectual delicado como Alceu de Amoroso Lima não encontrou outro qualificativo senão o de vazio. No terreno específico da filosofia, refletia-se bem aquele estado de coisas deprimente porque, se desde o primeiro momento do golpe o Instituto Brasileiro de Filosofia o respaldara, na sequência do AI-5, os filósofos e professores de filosofia mais qualificados e recém-ingressados na sua maturidade, dispostos e habilitados a prosseguir na pesquisa crítica, foram simplesmente alijados de seus postos acadêmicos pela sanha ditatorial. São emblemáticas aqui as perseguições sofridas por pensadores como Gerd Bonhai, em Porto Alegre, José Arthur Gianotti e Rui Fausto, em São Paulo, e José Américo Peçanha, no Rio de Janeiro. Com perdas de tamanha profundidade, o que restou da inteligência filosófica nas universidades ficou à espera de tempos melhores. Para retomar a canção de Chico Buarque, tratou de guardar-se para quando o carnaval chegar. E, sem querê-lo, deixou em aberto um espaço significativo que logo foi ocupado. Se as primeiras expressões estruturalistas entre nós vêm de 1966-67, quando Otto Maria Carpex já advertia que o estruturalismo é o ópio dos literatos, nos anos imediatamente seguintes registra-se uma maré montante de correntes estruturalistas de matizes diversos, que invadiram praticamente todos os departamentos de ciências humanas e sociais. A adesão ao estruturalismo galvanizou a intelectualidade acadêmica, envolvendo desde pesquisadores sérios aos oportunistas de ocasião e de sempre. Assim, não só a filosofia, mas a crítica literária, a linguística, as ciências sociais tornaram-se o couto de caça da estrutura, com o florescimento inclusive de uma espécie de marxismo legal acadêmico, ecoando em especial a contribuição althusserriana. Se se leva em conta a constituição, à época, de um mercado nacional de bens simbólicos, colada ao erguimento de uma indústria cultural monopolizada e centralizada, ambos integrando a intelectualidade acadêmica, torna-se compreensível que as correntes estruturalistas tenham se convertido, então, numa espécie de senso comum do mundo letrado, e senso comum sem oposição ou dissensão expressiva. Com efeito, a maré montante estruturalista no Brasil moveu-se com o olímpico desprezo das críticas, Sartre, Goldman e Lefebvre, já que eram bastante conhecidas a seus mais evidentes equívocos e a seus cacuetes mais grosseiros. E poucos, muito poucos, tiveram condições de desassombro para enfrentá-la. Entre os raros intelectuais que se dispuseram a remar contra a corrente, recordem-se os nomes de José Arthur Gianotti e da cadeia onde pagava por um crime político, Caio Prado Júnior. É precisamente neste quadro que o estruturalismo e a miséria da razão sai à luz, o que por si só diz da coragem intelectual do seu autor. O estruturalismo e a miséria da razão é tributário de fundamentais determinações teórico-metodológicas lukácsianas. É obra de um discípulo, como aliás Carlos Nelson se reconhece na dedicatória que abre o livro. Mas se trata mesmo de um discípulo, não de um simples seguidor ou epígono, ou seja, é obra de um intelectual que, incorporando a perspectiva teórico-metodológica explorada pelo mestre e suas conquistas analíticas, desenvolve a partir dela uma crítica original sobre um complexo de problemas que até então estivera fora de uma consideração similar. Neste sentido, o trabalho do discípulo é criativo e inovador, mas pode ser tomado como uma autêntica e legítima continuação do trabalho do mestre. Se é verdade que sem este não haveria aquele, é igualmente verdadeiro que o discípulo, tal como aqui se o entende, oferece a tradição teórico-crítica em que se inscreve contributos essenciais e inéditos. A filiação lukácsiana de o estruturalismo e a miséria da razão é expressamente assumida pelo seu autor, que se remete explicitamente aos núcleos teórico-críticos de A Destruição da Razão e às formulações do último Lukács, nomeadamente as ideias que o pensador húngaro adiantava à época acerca da ontologia do ser social, e que Carlos Nelson só podia recolher esparsamente em depoimentos e entrevistas de Lukács, uma vez que a obra conclusiva do itinerário lukácsiano ainda não fora publicada. Este é um aspecto essencial do estruturalismo e miséria da razão, que singulariza o trato do estruturalismo operado por Carlos Nelson. É medular na sua crítica de fundo ao pensamento estruturalista a tese de que este,
como aliás todas as versões do pensamento neopositivista, tem por substrato a liquidação da dimensão ontológica da análise dos seus objetos. Substantivamente, a crítica de Carlos Nelson às matizes estruturalistas incide na autonomização que promovem da epistemologia em relação à ontologia, conduzindo, no limite, à eliminação desta, com o que, decorrentemente, se suprime a possibilidade de apreender concretamente a historicidade dos processos sociais. Exatamente aqui comparece o constitutivo central da elaboração de Carlos Nelson. Desconhecendo as formulações da então inédita ontologia do ser social, apoiada apenas em sumárias e episódicas indicações lukácsianas, ele foi capaz de conduzir uma operação crítico-analítica inteiramente consequente com o espírito do último Lukács. Mas esta operação crítico-analítica, sustentada no caráter ontológico que Lukács corretamente atribuiu à teoria social de Marx, funda-se ainda no outro pilar, a categoria da decadência ideológica, tão pouco compreendida e desprezada inclusive por pensadores do porte de um Sartre, que Lukács extraiu de Marx já nos anos 30 e que está na sua base das concepções desenvolvidas pelo filósofo húngaro em A Destruição da Razão. Nesta óbrica ciclópica e polêmica, Lukács privilegia a contraposição entre razão e irrazão e demonstra que o moderno racionalismo, cujos suportes são lançados por Schelling, mas cuja instauração cabe mesmo a Nietzsche, terminando para abrir o caminho ideológico para o horror nazista, fornece uma resposta evasionista em face da realidade histórico-social, e a evasão diante dos dilemas histórico-sociais mais decisivos é um traço peculiar ao pensamento decadente. Estes são, expressamente, os débitos fundamentais de Carlos Nelson para com seu mestre Lukács. Mas a partir deles, sobrelevam os desenvolvimentos formulados pelo discípulo. A originalidade do estruturalismo e a miséria da razão é cristalina e pode ser verificada em dois níveis claramente articulados. Em primeiro lugar, na crítica ao racionalismo formal, com a introdução da categoria de miséria da razão. Em segundo lugar, estabelecendo a relação entre a razão miserável e a ideologia da segurança, temáticas específicas do capítulo 1 e 2 desse livro. A categoria de miséria da razão é uma elaboração pessoal de Carlos Nelson. Como se sabe, na destruição da razão, Lukács não opera suficientes discriminações ideoteóricas no campo da razão, de modo que permanece sem tratamento uma importantíssima vertente do pensamento ocidental moderno que, embora sendo formalmente racionalista, de fato captura em face da realidade, aceitando a sua imediaticidade, isto é, a sua aparência reificada, e assumindo como se for a implicação necessária do caráter relativo de todo conhecimento, um relativismo que redunda no agnosticismo social. Trata-se das correntes positivistas e neopositivistas, nas quais o capitulacionismo, em face da realidade, quase sempre se assegura à base do epistemologismo. As formulações de Carlos Nelson sobre a razão miserável, que certamente recuperam crítica e seletivamente um largo legado intelectual, que arranca de Hegel, com a notável distinção apresentada no prefácio à primeira edição da ciência da lógica entre Vertans e Vernunft, passa pelos problemáticos Lukács e Korsch de 1923 e vem desaguar em alguns representantes da Escola de Frankfurt, em pensadores influenciados diretamente por Marx, como Lefebvre e Goldman. Tais formulações são inovadoras e criativas, esclarecendo, sobretudo, a relação de complementaridade entre racionalismo formal e irracionalismo moderno na cultura própria ao capitalismo do século XX, ou, se quiser, ao capitalismo dos monopólios em sua plena maturidade, que para Carlos Nelson configura o capitalismo manipulatório, cultura que é a expressão inequívoca da decadência ideológica. Esta relação de complementaridade Carlos Nelson descobre na função ideológica que moderno irracionalismo, a destruição da razão, e racionalismo formal, a razão miserável, desempenham como constitutivos da cultura burguesa no marco das tensões, oscilações e contradições da sociedade comandada pelo capital. Entre a angústia e a segurança, operam como constelações ideoteóricas sobre as quais se erguem concepções de mundo conservadoras e estabilizadoras da ordem. O estruturalismo e a miséria da razão não se detém, todavia, no que Carlos Nelson designou como a análise da gênese histórico-filosófica do estruturalismo. Se esta análise é imprescindível, a exigência especificamente teórica-filosófica requer mais.
requer ainda o exame imanente e sistemático das relações estruturalistas, o exame interno do discurso teórico-filosófico, e este é o objeto dos capítulos 3, 4 e 5 do livro que está nas mãos do leitor. Sem concessões ao sociologismo ou a qualquer outro tipo de reducionismo, a argumentação de Carlos Nelson avança para apreender os nexos internos do pensamento estruturalista e suas efetivas e imediatas conexões com a realidade histórico-social de que é constituinte e componente indescartável. O passo inicial deste percurso analítico compõe o capítulo 3 e se complementa no item 1 do capítulo 4. Vincula-se dialeticamente o brilhante discurso sobre linguagem, prática e razão, e esclarecedora análise do trânsito do neopositivismo ao estruturalismo e à ousada crítica a Lévi-Strauss. Até esta altura, o estruturalismo e a miséria da razão revela a sua força e a sua atualidade, mais exatamente os traços que respondem pela sua consideração como livro a ser necessariamente compulsado nos dias correntes. Daí em diante, ou seja, nos itens 2 e 3 do capítulo 4, bem como no capítulo 5, fica clara a insuficiência do texto. Esclareçamos para evitar mal-entendidos. A meu juízo, o exame crítico a que Carlos Nelson submete o pensamento de Foucault e Althusser, e de um autor efetivamente menor, mas influente, como Barthes, não contém nenhum equívoco. As suas análises, todavia, estão limitadas porque o material sobre o qual operou a sua crítica é também limitado. Althusser e Foucault prosseguiram em suas atividades intelectual num arco temporal mais amplo e produziram textos que assinalaram inflexões em sua evolução ideopolítica. Basta lembrar que Althusser, cuja vida intelectual foi brutalmente interrompida pela tragédia pessoal de que todos temos notícia, ao tempo em que Carlos Nelson escrevia, ainda não dera à luz a Response a John Lewis, Philosophie et philosophie spontanée des savants, Elementos da Autocrítica, de 74, bem como alguns textos de Positions, 1976. Nestes materiais, em maior ou menor medida, encontram-se elementos ausentes nos textos analisados por Carlos Nelson. No que toca a Foucault, a questão é ainda mais complicada, posto que ele tem não só escrito e editado abundantemente depois de 1969, ano da publicação da Arqueologia do Saber, que, com As Palavras e as Coisas de 66, é objeto da crítica de Carlos Nelson, como, sobretudo, que ele tenha incorporado ao seu universo intelectual, ampliando sensivelmente autores e temas ausentes em sua produção até os fins dos anos 60. Textos diferenciados e fundantes do que se poderia designar como Foucaultianismo, como Vigiar e Punir, Microfísica do Poder e os 3 volumes de História da Sexualidade, ademais dos ditos escritos, obviamente não podiam ser considerados por Carlos Nelson. Esta ampliação do universo intelectual de Foucault foi necessariamente coetânea a indiscutíveis giros na sua reflexão que conformaram, a partir dos anos 70, o novo perfil deste pensador, que, é claro, não foi analisado por Carlos Nelson. Em resumo, a crítica a que em Estruturalismo e a Miséria da Razão são submetidos os textos de Althusser e Foucault não dá conta do conjunto da obra de ambos. Isto não significa que tal crítica possa ser desconsiderada. Ao contrário, deve ser necessariamente levada em conta se quiser compreender a totalidade do pensamento dos dois autores. Contudo, e também necessariamente, há que sublinhar os seus limites. Apenas com ela não se compreenderá o inteiro percurso teórico-filosófico e ideopolítico de Althusser, especialmente de Foucault. Ademais, há que lembrar que o interesse de Carlos Nelson em relação aos estruturalistas foi obviamente seletivo. Sua abordagem incide sobre aqueles, Althusser e Foucault, que mais diretamente impactavam o campo da tradição marxista, e nomeadamente o marxismo legal, que começava a se constituir no Brasil. Eis o que explica, penso, que ele não se tenha detido sobre os autores cuja relevância tornou-se muito mais flagrante no decurso dos anos 70. Parece-me que o caso específico de Lacan, nem ainda sobre os rebatimentos do estruturalismo para além da França, em especial nos Estados Unidos, onde na transição dos anos 60 aos 70, figuras francesas de proeminência como Derrida já desfrutavam de prestígio. Tais limitações de O Estruturalismo e a Miséria da Razão, que hoje se revelam evidentes e mostram a sua insuficiência, não podem ocultar a sua força. Nas páginas de Carlos Nelson, que o leitor acabou de percorrer, está realizada uma exemplar crítica ontológica que não fere apenas as bases do pensamento estruturalista,
Trata-se de crítica sem a qual é impensável o tratamento rigorosamente marxista e lukácsiano de correntes teórico-filosóficas e ideopolíticas que se desenvolveram depois do estruturalismo. Em obra fartamente documentada, François Dolcer observa que a explosão de maio de 68 favoreceu decisivamente o pensamento estruturalista. Escreve ele: os estruturalistas eram, em sua maior parte, marginais até 68. A contestação estudantil de maio, a modernização da universidade, a implosão da Sorbonne vão permitir-lhes realizar a desejada penetração no mundo universitário, no qual fazem a sua entrada maciça. E anota: se existe ambiguidade sobre as consequências do evento 68 no plano teórico, não é esse o caso no plano institucional. O estruturalismo é o grande beneficiário do movimento de contestação. Esta conclusão parece inteiramente legítima e nada mais emblemático dela que o ingresso do marginal Foucault no Collège de France, em 70. De fato, nos anos imediatamente posteriores ao maio de 68, os estruturalistas dominaram a cena intelectual francesa. Pelo menos até meados da década seguinte, o pensamento estruturalista, nos seus diversos matizes, mas basicamente nas vertentes althusserriana e Foucaultiana, aliás compatíveis e complementares, hegemonizou a cultura acadêmica francesa e no exterior da França, da cultura francófila e francófona. Os dilaceramentos ideopolíticos dentro do campo estruturalista, exemplificados, por exemplo, nos rumos da revista Tequel, de Philippe Solers, que transita para o maoísmo, não põem em questão esta hegemonia, que, porém, será logo, a partir de meados dos anos 70, erodida por razões e motivos de outra natureza. Não é por acaso, aliás, que tal hegemonia acabará por configurar o que Dolcer designa como o canto do cisne do estruturalismo. Estes anos de hegemonia estruturalista terão em Althusser e Foucault seus mestres pensadores. Na abertura da década de 70, inicialmente o proscênio caberá a Althusser. O Althusser deste período não alterará substantivamente as suas concepções teórico-metodológicas. Por isto, as críticas fundamentais que lhe são dirigidas em O Estruturalismo e a Miséria da Razão permanecem válidas. No seu pensamento, a dissolução das determinações ontológicas em proveito do epistemologismo não sofrerá alterações. Ao contrário, elas se consolidarão, rebatendo na produção de Dominique Lacourt, Pierre Raymond, simultaneamente ao espraiamento da influência althusseriana para o campo da antropologia, Emmanuel Terray e, em especial, Marc Augé. No entanto, ademais de um discreto e formal distanciamento das correntes estruturalistas, que alguns autores interpretarão como um movimento de natureza autocrítica, há algo de flagrantemente novo na reflexão althusseriana: o esforço para abandonar o teoricismo que marcou a sua produção anterior. Praticamente todos os analistas de sua obra ressaltam que esta tentativa, obviamente marcada pela experiência de 68, quando Althusser manteve um distanciamento e prudente silêncio em face da explosão de maio, tem seu ponto de arranque no célebre ensaio sobre os aparelhos ideológicos de Estado, que viu a luz em 1970, no qual reverberam ecos gramscianos. Dolcer chega mesmo a afirmar que, neste texto, definidor de um vasto programa de pesquisa, Althusser abre o passo a um deslocamento em que transita de um ponto de vista puramente teórico e especulativo para uma consideração da análise concreta de uma situação concreta. Mas este esforço não se expressou em nenhuma elaboração analítica do próprio Althusser, revelando-se antes como uma petição de princípio. Neste deslocamento, contudo, havia uma abertura de Althusser para muito mais que práticas teóricas, em especial as práticas institucionais, das quais aquelas próprias da instituição escolar seriam amplamente destacadas. E o último trabalho significativo de Althusser, de 1978, é uma clara implicação de tal deslocamento. Constitui uma intervenção que destoa completamente do teoricismo anterior. Trata-se de uma reunião em um opúsculo intitulado Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, de artigos publicados em Le Monde, abril de 78. Neste conjunto textual, Althusser, reafirmando a sua discreta crítica ao stalinismo, um desvio, já esboçada na resposta a John Lewis, enfrenta a problemática efetiva do PCF,
questionando não só a sua estrutura organizacional, mas, sobretudo, a sua natureza institucional e suas práticas excludentes em relação à militância. Nunca até então Althusser se manifestara tão nítida e expressadamente sobre a prática política concreta do seu partido e com incidências sobre o conjunto das suas ideias, já que me parece correto dizer que, na medida em que suas reflexões sobre as questões de organização afetam um problema medular das relações entre teoria e prática, concluímos que, neste domínio, Althusser alcança um ponto de não retorno em face ao seu anterior teoricismo. Sua tragédia pessoal impediu de dar ou não consequência a este giro. De qualquer forma, ele oferece elementos de problematização para a conclusão política a que Carlos Nelson chega em O Estruturalismo e a Miséria da Razão. Abre aspas. Sua conversão no último filósofo marxista francês oficial é sintoma de que o caráter direitista ou conservador do pensamento de Althusser, já evidente no plano especificamente teórico, poderá rapidamente converter-se também numa realidade prática e política. Fecha aspas. Portanto, a meu juízo, a insuficiência de O Estruturalismo e a Miséria da Razão, no que toca à análise de Althusser, reside em não dar conta explicavelmente, por razões que já se indicou, do itinerário ideopolítico do Althusser posterior a 1970. Diversa é a insuficiência no que diz respeito a Foucault. Aqui a questão é mais complexa. Um bom número de críticos qualificados distingue, no conjunto da obra Foucaultiana, diferentes momentos evolutivos. Apesar dos seus distintos quadros analíticos, há um consenso entre eles. A Arqueologia do Saber, 69, assinala o fim de um estágio no processo constitutivo do pensamento de Foucault, que ganha, especialmente após a implosão da grade althusseriana, uma formidável influência sobre a cultura francesa e não só. Ora, independentemente da apreciação que se faça sobre as clivagens encontráveis na obra de Foucault, o que é factual consiste em que o mais ponderável sobre todos os aspectos da produção Foucaultiana é posterior ao livro de 69. Isto significa que a crítica de Carlos Nelson, vazada em O Estruturalismo e a Miséria da Razão, incide tão somente sobre o primeiro Foucault, não recobrindo a essencialidade do trabalho do autor da História da Loucura. E, com efeito, fica fora do campo textual da crítica de Carlos Nelson toda a reflexão que Foucault desenvolve a partir do seu ingresso no Collège de France. Numa palavra, o leitor de O Estruturalismo e a Miséria da Razão não encontra aqui nada que vai além do momento arqueológico que Foucault encerraria em 1969. Como já indiquei sumariamente, há fontes que permitem ir bem adiante na crítica a Foucault. Entretanto, na bibliografia disponível, a linha analítica inaugurada por Carlos Nelson não teve maiores desenvolvimentos, exceto no caso do trabalho de Mável Rodrigues. Pesquisadora rigorosa e disposta à polêmica, Rodrigues dedicou ao conjunto da obra de Foucault uma crítica radical, que, embasada explícita e justamente em O Estruturalismo e a Miséria da Razão, procura dar conta do inteiro Foucault, da História da Loucura ao terceiro volume da História da Sexualidade. Formulando ideias que colidem com a maioria das interpretações correntes, ela sustenta o caráter sistemático e unitário do pensamento Foucaultiano, sem prejuízo das suas metamorfoses, e conclui que Foucault, sempre na fronteira entre a destruição e a miséria da razão, realizou uma operação ideoteórica específica, consistente em celebrar o irracional por meio de uma desconstrução racionalista formal da ratio moderna, e com isto abriu o caminho à pós-modernidade. Se a análise de Rodrigues for essencialmente correta, e a mim me parece que é, à parte elementos adjetivos, seu trabalho tem, em relação ao estruturalismo e a miséria da razão, uma dupla significação. Primeiro, demonstra a necessidade, a força e a atualidade da crítica de Carlos Nelson para a consideração totalizante de Foucault. Segundo, constitui uma contribuição indispensável para superar os limites, a insuficiência daquela crítica. Escapa aos limites deste pós-fácil a referência aos desdobramentos e descolamentos ocorridos no interior do campo estruturalista durante e após a sua hegemonia intelectual. Importa, porém, sublinhar com a máxima ênfase que a dominância estruturalista, com suas características imanentes, contribuiu com força para infletir vetores nucleares que até então incidiam vigorosamente no pensamento francês, operando com nítidos rebatimentos na conformação da cultura que a sucedeu. Tais características
podem ser resumidas em 3 traços medulares do pensamento estruturalista, que se inscreveram determinantemente no pensamento francês desde então. 1. O deslocamento de Hegel em favor de Nietzsche e Heidegger. 2. A dissolução da ideia de verdade. E 3. Uma historização categorial que cancela toda referência ao universal. Mais adiante, nos encontraremos com esta herança estruturalista. O refluxo do pensamento estruturalista, visível a partir da segunda metade dos anos 70, cedendo lugar ao mal chamado pós-estruturalismo, foi sem dúvidas um fenômeno marcante. O pensamento francês posterior distingue-se radicalmente do que foi o espírito francês dos anos 60 e autores que estiveram na base da dominância estruturalista são bastante críticos em relação ao que a sucedeu. Com efeito, na abertura dos anos 60, tudo indicava que Sartre vocalizava um sentimento generalizado na cultura francesa ao afirmar que o marxismo, como quadro formal de todo o pensamento filosófico de hoje, é insuperável. Mas o que Sartre não levava em conta, seu opositor Raymond Aron, que precisamente seria entronizado como grande pensador na sequência do Maio de 68, perceberia com sensibilidade, abre aspas, a inteligência dos anos 60 tinha por Deus não mais Sartre do pós-guerra, mas uma mistura de Lévi-Strauss, Foucault, Althusser e Lacan, fecha aspas. E esta não era uma diferença qualquer. Nos anos seguintes ao turbilhão de 68, tal diferença viria à tona e haveria de configurar no espaço público, entre outras mutações, o eclipse do intelectual universal, obscurecido pelo intelectual específico, de que a ilustração mais emblemática é o caso da ressonância de Sartre em paralelo à ascendência da referencialidade de Foucault. Ao observador mais atento, o que não escapa é que o refluxo do pensamento estruturalista representou, visto à distância que permite uma perspectivação mais abrangente, um momento de transição no sentido da inflexão mencionada linhas acima, para a qual ele objetivamente colaborou. A transição é a imersão do que viria a ser designado como pós-modernidade e, nesta transição, um giro extraordinário, surpreendente até mesmo para os corifeus do estruturalismo, um violento giro à direita. Na cultura francesa, a segunda metade dos anos 70 assistirá ao fulgor dos novos filósofos, formuladores midiáticos de um pensamento nítido e expressadamente restaurador, que, a diferença do conservador ilustrado, Raymond Aron, se propõe a ser o batalhão de choque da guerra ideológica contra todo o pensamento da esquerda, tal como o documentam 2 obras típicas deste período: A Cozinheira e o Canibal, de André Glucksmann, e La Barbare et la Viage humaine, Bernard-Henri Lévy, ambos ex-maoístas, antes campeões da adesão mística ao grande timoneiro, que descobre então o discreto charme do liberalismo. Este giro à direita tem raízes já no pré-68, como mostra um aroniano como Winocq. Porém, é notável nele a presença de protagonistas que, nos eventos de 68, exibiam um extremado radicalismo esquerdista. Ainda que, note-se, nem todos os novos filósofos disponham desse episódio no seu currículo. A novidade ideopolítica é aqui indiscutível. Se mesmo entre os estruturalistas não marxistas havia um denominador comum anticapitalista, talvez seja possível verificar neles a reiteração daquela epistemologia de direita justaposta a uma ética de esquerda de que falava Lukács. Os novos filósofos rompem expressadamente com ele. Agora trata-se de, prioritariamente, defender a ordem burguesa em nome da liberdade, inclusive porque é ela que se mostra a mais adequada para o combate ao totalitarismo, leia-se ao socialismo, não só identificado como a experiência soviética, mas como derivação necessária das ideias de Marx. Esta profunda viragem à direita, que não envolveu os principais corifeus do estruturalismo, agora nos castelos de prestigiados nichos acadêmicos, foi frequentemente analisada como resultante do impacto causado na França pela divulgação do Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn. É evidente que se trata de explicação falaciosa. As revelações de Solzhenitsyn eram conhecidas de há muito intelectuais de esquerda, como, por exemplo, marxistas de inspiração trotskistas, que as tomavam a sério, operaram a crítica ao stalinismo e sua continuidade, sem com isto se tornarem necessariamente trânsfugas ou renegados. Não supuseram a questão de escolher entre Stalin e Joana d'Arc, como fizeram
Landreau e Jambet, em seu Lange, desnecessário dizer da opção pela santa. Esta viragem envolveu também, na sequência dos eventos de maio de 68, um outro território, o da história. Foucault, da Arqueologia do Saber, impacta fortemente alguns autores ligados ao marco da tradição da Revista d'Analyse, criada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre, e matrizadora da pesquisa histórica francesa mais significativa. Este impacto especialmente visível nas formulações de Paul Veyne, mas também nas de Emmanuel Leroy-Ladurie, embora no caso deste seja marcante o influxo de Lévi-Strauss, tem por resultado uma estrutura com as concepções fundantes de Bloch e Febvre e também de Fernando Braudel. Sob a influência estruturalista, articula-se a nova história, que haverá de apresentar-se como uma máquina de guerra contra o pensamento dialético. É nesta atmosfera que um historiador assumidamente reacionário, Philippe Herrier, até então pouco valorizado, ganha saliência e que o giro à direita de historiadores franceses adquire caráter emblemático com a evolução de um ex-stalinista, François Furet, convertido ao credo democrático dos anos 60 e autor de vários estudos sobre a Revolução Francesa, estudos nos quais a interpretação da Revolução se altera ao sabor das variações ideológicas do autor, que, arrancando de um Marx stalinizado, termina nos braços de Alexis de Tocqueville e Auguste Comte. Esta referência à franca direitização da cultura francesa, seja no domínio da filosofia, seja no da história, deve ser tomada apenas como indicadora do novo espírito do tempo, Zeitgeist, que emerge a partir de meados dos anos 70 e que será possível pelo aviltamento e a degradação de boa parte da produção ideoteórica e da publicística francesas das duas últimas décadas, que tem canonizado com especial recursos midiáticos verdadeiros casos de delinquência intelectual. Mas a sua referência necessária não pode conduzir uma indevida generalização, de fato, se refletiu uma linha de força progressista que vinha da libertação e se abriu uma quadra histórica em que a decadência ideológica iria alcançar uma profunda extensão, nem por isto a elaboração filosófica teórica francesa deixou de apresentar em diferentes quadrantes ideológicos e políticos vetores de continuidade com a sua tradição anterior, progressista, humanista e de alto nível, seja com pensadores maduros, Bourdieu, Ricoeur, seja com intelectuais mais jovens, Eduardo Ben Said. Contudo, a tendência dominante desde meados dos anos 70 não é esta, e não só na cultura francesa. A decadência ideológica, subjacente ao novo espírito do tempo, não tem fronteiras nacionais e envolve o conjunto do mundo ocidental. A verdade é que nos 5 anos que vão de 1974 a 1979, tudo mudou dramaticamente na Europa e nos Estados Unidos, impondo-se um conservadorismo cada vez mais beligerante, constata um analista latino-americano que, tratando a seguir a década de 80 como a era do conservadorismo, concluiu, abre aspas, eis aí o grande triunfo da burguesia imperialista, fecha aspas. E esta conclusão, como se verá adiante, tem toda a razão de ser. Esta apreciação está longe de ser um juízo isolado. Vários estudiosos, a partir de perspectivas teóricas distintas, verificam e analisam a maré montante conservadora e direitizante, quando não francamente de direita, abertamente regressiva, em que submerge a cultura dos últimos 30 anos em praticamente todo o mundo. O novo espírito do tempo encontrará sua formulação mais conhecida precisamente num texto de 1979, A Condição Pós-Moderna, de Lyotard. Tendências epistemológicas gestadas há muito, resgates seletivos do neopositivismo e a herança do estruturalismo confluem neste pequeno ensaio que, em especial graças à mediatização cultural própria da França pós-68 e em seguida de praticamente todo o mundo ocidental, para muitos estratos intelectuais se tornou funcional. Mas há que se ressaltar que as expressões do pensamento pós-moderno não nascem em 1979, como já o demonstrou uma acreditada documentação. Ademais, no seu eclético substrato, comparecem autores e linhagens intelectuais que de longe antecedem o espírito do tempo que ela encarna. É, porém, seguramente a partir do livrinho de Lyotard que o pensamento pós-moderno assume o primeiro plano na cultura do Ocidente capitalista, irrompe nos domínios do saber, invade as manifestações estéticas, contagia as práticas políticas
e nas 2 décadas seguintes constituirá um campo teórico diferenciado e desencadeará a produção de uma bibliografia enorme, muito mais apologética que crítica. Os analistas mais críticos procuraram vincular o espírito do tempo expresso pelo pensamento pós-moderno às transformações econômico-políticas e societárias operadas no mundo a partir dos anos 70, num esforço de que o resultado mais conhecido foi o alcançado por Harvey. Consideradas na sua inclusividade, tais mudanças operaram, sem quaisquer dúvidas, uma inteira reconfiguração da ordem do capital, sem eliminar, antes recolocando-as em novos patamares e aprofundando-as às suas contradições elementares e à sua dinâmica essencialmente exploradora. A reconfiguração então implementada e ainda em curso veio e vem exponenciando, no nível econômico, a sua tendência a concentrar polarizadamente riqueza e paupeirismo, no nível social a barbarizar a interação humana, no nível político a acentuar a antidemocracia e, em relação ao meio ambiente, a sua destrutividade, características do capitalismo contemporâneo emergente a partir de meados dos anos 70, que a retórica da globalização oculta e mistifica. Essas transformações não sinalizam um processo evolutivo natural da sociedade burguesa. Constituem, a partir de limites e possibilidades objetivos, uma resposta estratégica dos núcleos dirigentes capitalistas à problematização da ordem do capital, avolumada nos anos 60, da qual a explosão de maio de 68 foi apenas um indicador, ainda que grandemente expressivo e adensada na entrada dos anos 70. A recessão de 1974-75, a primeira generalizada desde a Segunda Guerra Mundial, sendo a única até então a golpear simultaneamente todas as grandes potências imperialistas, acendeu a luz vermelha para aqueles núcleos que se puseram articuladamente numa ofensiva prático-política para a plena restauração do poder do capital. Conjugando intervenções repressivas, de que logo após a destruição do movimento sindical inglês por Thatcher se tornaria exemplar, e operações ideológicas de grande fôlego, das quais o marco fulcral seria, na sequência dos anos 80, a edificação do ideário neoliberal, criaram as condições necessárias, contando com a rápida absorção e conversão em novas tecnologias das conquistas da revolução científica que estava em curso desde os anos 60, agora tomando as cores da revolução informacional, para sua empreitada, que teve como base material a reconstrução produtiva. A crise do movimento sindical, a falência do socialismo e o colapso da maioria dos partidos comunistas, assim como a mais completa autodomesticação dos partidos social-democratas, bem expressa logo a seguir na terceira via, confluíram para o êxito da ofensiva capitalista. Por sobre as ilusões perdidas do rescaldo das explosões de 1968, absolutamente não exclusivas da França, ergueu-se de fato um mundo em que se viu restaurado o poder do grande capital. Nas suas análises, corroborando o contundente juízo exarado por Cueva, citado linhas acima, a parte mais expressiva dos críticos do pensamento pós-moderno conclui pela sua identificação ao espírito deste tempo. 2 observações são necessárias aqui antes de prosseguir. A primeira é pura decorrência do que se acabou de dizer. O capitalismo contemporâneo, que rege tal mundo, apresenta fenômenos e processos novos que exigem instrumentos analíticos afinados e pesquisas de realidade cada vez mais apuradas. Ele não pode ser tratado teoricamente tal como foi até os anos 70. Novos problemas, novas questões e novas alternativas se põem na sua realidade. É despiciando, pois, insistir nos desafios teóricos e analíticos que o capitalismo contemporâneo coloca aos seus estudiosos. É mais necessário insistir enfaticamente em que ele é e continua sendo o capitalismo, um modo de produzir e reproduzir relações sociais a partir da produção material das condições de vida social, produção fundada na exploração do trabalho, contendo contradições e limites imanentes à sua estrutura e dinâmica, de que a mais recente prova, e não certamente a última, foi a crise aberta pelo crash financeiro de 2008. Dadas estas 2 considerações, isto significa que o referencial analítico dominante no período da Segunda Internacional, depois redimensionado e sacralizado na era stalinista sob o rótulo de marxismo-leninismo, pouco nos pode oferecer para o conhecimento do capitalismo contemporâneo. Significa, todavia, e igualmente, que o abandono da crítica da economia política específica da teoria social marxiana, frequentemente justificado pelos pensadores pós-modernos como uma necessidade no marco da crise dos paradigmas, só pode conduzir na análise da contemporaneidade a resultados, na melhor das hipóteses, minimalistas, ou na pior, a verdadeiras mistificações,
como se pode verificar facilmente. A segunda observação diz respeito ao êxito da empreitada burguesa na reconstrução do poder do grande capital. Afirmar que ela foi conduzida com sucesso está longe de dizer que ela não encontra significativas resistências, e muito menos que o núcleo duro das massas trabalhadoras, o proletariado urbano industrial, está para frente, no melhor dos casos, condenado ao defensismo e, no pior, integrado à nova ordem. Se não se visualiza imediatamente o protagonismo de um sujeito revolucionário, tal como se evidenciou dos finais do século XIX aos inícios do terceiro quartel do século XX, não há nenhuma razão estrutural e sistêmica para inferir daí o seu desaparecimento. Antes, sua debilidade e a ausência conjunturais na vanguarda das lutas anticapitalistas são fenômenos compreensíveis como resultante imediata da vitória da ofensiva do capital, cuja reversibilidade é perfeitamente possível e viável com a imersão aberta das novas contradições e polarizações em curso no capitalismo contemporâneo e com iniciativas político-organizacionais destinadas a pô-lo em causa. Se experimenta, dado o êxito daquela ofensiva, uma nítida quadra histórica regressiva e contra-revolucionária, nem por isso há fundamento que permita supô-la perene. Como se sabe, pelo menos desde Marx, paralelismos, comparações e, em especial, analogias históricas quase sempre são falaciosos. Porém, se levadas em conta as concretas determinações que particularizam os processos postos em tela, não deixam de ter a sua utilidade, ainda que ilustrativa. E é tentador estabelecer paralelos e similitudes entre 1848 e 1968, movimentos de impacto mundial dirigidos objetivamente contra a ordem capitalista, derrotados, mas que fixaram marcas profundas nesta mesma ordem e a que se sucederam substantivas mudanças econômico-políticas e societárias que redesenharam a sociedade burguesa. Em especial, a tentação sobrevém quando se trata de pensar as clivagens ideoteóricas e culturais que os dois processos assinalaram. É possível traçar paralelos entre ambos. 1848, como Lukács o demonstrou exaustivamente, assinala que a viragem conservadora da burguesia instaura as condições e a necessidade de liquidar com a tradição humanista racionalista, fomentando o moderno irracionalismo fundado pela crítica nietzschiana, de impedir a elaboração de uma teoria social totalizante ancorada na análise da produção material do suporte da vida social, donde a negação da economia política clássica e a sua substituição pela economia vulgar e pelas ciências sociais especializadas, colocando na ordem do dia o combate aos movimentos anticapitalistas, prioritariamente o movimento operário, alçado a novo patamar revolucionário pela superação do utopismo e pelo seu trânsito à condição de classe para si e suporte da elaboração teórica de Marx, expressão de um processo de ruptura e continuidade com a herança clássica, a filosofia clássica alemã e a economia política inglesa. Ora, quando se analisam as consequências e implicações de 1968, nele se identifica uma similar clivagem ideoteórica e cultural, mas o paralelo não pode ocultar as profundas diferenças que distinguem os dois movimentos. No processo de 1968 e suas imediatas derivações, a ofensiva do capital não encontra pela frente uma classe revolucionária ascendente, mas um proletariado que, maduro, paga o ônus de direções sindicais burocratizadas e de um movimento político às vésperas de uma grande crise, no campo socialista, o vestíbulo da rendição às concepções burguesas. No campo comunista, o peso e as consequências da hipoteca stalinista, sobretudo, incidem no processo as alterações ocorrentes na estrutura social, as diferenciações inter- e interclassistas, a ponderação das novas camadas médias urbanas e seus nascentes movimentos específicos, diretamente condicionados por um aprofundamento da divisão social do trabalho que vai afetar em especial os segmentos intelectuais. Podemos agora retornar ao espírito do tempo a que deu expressão e divulgação o livrinho de Lyotard, de 1979, A Pós-Modernidade. Reitere-se, a pós-modernidade, que envolve mais que o pós-modernismo, é um movimento intelectual muito diferenciado, não constitui um campo teórico e ideopolítico homogêneo. Do ponto de vista ideopolítico, é mais ou menos fácil e se tornou comum distinguir entre os pós-modernos de oposição, que se pretendem críticos da ordem do capital, por exemplo, Boaventura de Sousa Santos, e os pós-modernos de celebração, aqueles que Habermas chegou a qualificar como neoconservadores, expressamente convencidos de que a sociedade burguesa constitui a paragem final da história. No campo teórico, as distinções não são tão fáceis. Nenhuma, nem há teoria da pós-modernidade. Há teorias pós-modernas.
Por mais diferentes que sejam, e de fato são, tais teorias apresentam um denominador comum constituído pelos seguintes traços que lhes são absolutamente pertinentes. A. Aceitação da imediaticidade com que se apresentam os fenômenos socioculturais como expressão da sua inteira existência e do seu modo de ser. Assim, de uma parte, tende-se a suprimir a distinção clássica entre aparência e essência e, sobretudo, a dissolver a especificidade das modalidades de conhecimento, donde, por consequência, a supressão da diferença entre ciência e arte e a equalização do conhecimento científico ao não científico. B. A recusa da categoria de totalidade, uma dupla recusa. No plano filosófico, a recusa se deve à negação de sua efetividade. No plano teórico, recusa de seu valor heurístico, ora porque anacroniza em face das transformações societárias contemporâneas, ora porque se lhe atribuem ilegitimamente conexões diretamente políticas, ou pelas duas ordens de fatores. C. A semiologização da realidade social, o privilégio, quase monopólio concedido às dimensões simbólicas da vida social, acaba por reduzi-la, no limite, ou à pura discursividade, tudo é discurso, ou ao domínio do signo ou à instauração abusiva de hiperrealidade. Também, entre as diversas formulações do pensamento pós-moderno, há duas constantes generalizadas. A primeira refere-se à entronização do ecletismo como cânon metodológico, posto que o conhecimento pós-moderno é relativamente imetódico. Ele constitui-se a partir de uma pluralidade metodológica, o que abre a via à glorificação da transgressão metodológica. A segunda relaciona-se ao relativismo, que é algo inteiramente diverso da consciência do caráter relativo de todo conhecimento. A completa dissolução da ideia clássica de verdade que os pós-modernos levam ao limite, seja ao converter a ciência num jogo de linguagem, seja ao pensar o conhecimento como artefactualidade discursiva, uma tal dissolução acarreta sumariamente a supressão de qualquer estatuto que não o lógico-retórico para a verificação/avaliação do significado dos enunciados científicos. Poder-se alongar uma série de outros elementos comuns às várias vertentes pós-modernas, mas isto já foi suficientemente tematizado no conjunto da documentação crítica que estamos citando ao longo deste pós-fácil. Porém, o que deve ser sublinhado como um dos traços que melhor caracteriza a ambiência cultural pós-moderna reside numa concepção clara e grosseiramente idealista do mundo social. A regressão teórica contida nessa recaída idealista aparece especialmente na entificação da razão moderna pelos pós-modernos, entificação que a torna um demiurgo onipotente de fazer inveja ao espírito hegeliano. A razão moderna é a responsável pelas falácias que se revestiram do caráter das promessas da modernidade, o controle otimizado da natureza, que de fato revelar-se-ia como destruição e vestíbulo da catástrofe ambiental, e a interação humana emancipada, que com efeito mostrar-se-ia como opressão e heteronomia. Para os pós-modernos, na imanência da razão moderna, a dimensão instrumental estaria inevitavelmente vocacionada para colonizar a dimensão emancipatória. É ao movimento da razão moderna que os pós-modernos acreditam as realidades constitutivas da sociedade urbano-industrial, com a sua corte de sequelas deletérias. Nas elaborações pós-modernas, a realidade da ordem burguesa contemporânea aparece como derivada do dinamismo interno da razão incondicionada que tudo pode. Obviamente que esse idealismo não é inocente. Ao acreditar a razão moderna, a realidade histórico-social contemporânea, o que fica na sombra é a ordem do capital, com a dominação de classe da burguesia. Se a grande burguesia, a crítica aberta à propriedade privada dos meios fundamentais de produção, a referência direta à exploração, o apelo à luta de classes e ao socialismo permanecem intoleráveis, não causam moça às demandas de inclusão social, de combate às desigualdades, de requisições de cidadania e de solidariedade e de apelo a uma sociedade alternativa. Não pode surpreender, pois, que o discurso pós-moderno, tão virulento contra a ciência moderna, ocidental, capitalista e sexista, em cuja base está a razão moderna, se revele inofensivo em face do capitalismo contemporâneo, fomentando práticas políticas minimalistas, ainda que midiaticamente mobilizadoras, e tanto mais inócuas em face do domínio do capital, quanto mais radicalmente se apoie nas defesas extremas do multiculturalismo e do direito à diferença. Práticas que, em geral, envolvem os novos movimentos sociais e apelam à sociedade civil ou derivando para o limbo das utopias.
uma das características mais marcantes do pensamento pós-moderno é o seu desconhecimento, poder-se dizer mesmo a sua ignorância da economia política do capitalismo contemporâneo ou não. Decorrência necessária dos seus traços constitutivos já mencionados, este desconhecimento faz com que suas eventuais referências à produção das condições materiais que garantem as relações de produção/reprodução social se limitem a meras e vagas alusões a algo tomado como exterior e alheio aos níveis cultural, simbólicos, com a plena autonomia que confere a tais níveis em relação a este algo exterior. Nos casos poucos em que se registra alguma remissão à produção material das condições necessárias à vida social, o que se verifica é a incorporação mais ou menos mecânica de noções da economia vulgar com suas apreciações epidérmicas e superficiais. É o que se constata diante do resgate de ideias como as da sociedade pós-industrial, sociedade de consumo e quejandos, ou, mais recentemente, suposto fim do trabalho e da sociedade salarial, a incorporação da imagem da sociedade do conhecimento, etc. Se a desvinculação da análise da sociedade da história e da cultura da análise econômico-política já vinca fortemente o pensamento burguês desde a viragem de 1848, aprofundando-se ao longo de todo o século XX, é porém com o pensamento pós-moderno que ela alcança o seu ponto extremo. E quanto a isso, a ponderação da divisão social e técnica do trabalho constitui um elemento crucial. Também ela, aprofundada ainda mais no tardo capitalismo, praticamente oblitera todos os condutos que conectam a vida dos intelectuais à vida social, e em especial as efetividades materiais desta vida. A especialização estreita e idiotizante, a reclusão no interior dos muros das instituições acadêmicas, os contatos quase sempre limitados aos seus pares, tudo isso contribui significativamente para que as novas gerações dos intelectuais específicos identifiquem as suas representações com a realidade, ou, mais exatamente, tratem as suas representações como a realidade. Este procedimento, curiosamente, a velha tradição de pesquisa social norte-americana caracterizava-o como reificação. Neste aspecto, reificação deve vir mesmo entre aspas, porque o processo real de reificação, operante com uma intensividade e uma extensividade inéditas na sociedade tardo-capitalista, precisamente é expressada na sua imediaticidade pelo pensamento pós-moderno, tal processo, só radicalmente deslindável a partir da crítica da economia política, escapa ao olhar pós-moderno, que, como já se registrou, suspeita da distinção entre aparência e essência. Orientado por esta suspeição, este olhar mantém-se no que um sábio do século XIX designava como a aparência enganadora das coisas. Constituindo-se na intercorrência das derrotas sofridas pelos vetores rebeldes e revolucionários de 1968 em diante com a ofensiva do capital, de que derivou uma série de profundas transformações societárias sob o comando do grande capital monopolista e mundializado, o pensamento pós-moderno, mesmo considerado o seu caráter heteróclito e compósito, ganhou hegemonia entre a intelectualidade acadêmica mais sofisticada, hegemonia que, através de instrumentos midiáticos, controlados pelo grande capital, se espraiou para amplos segmentos sociais. Ele é como que um espelho em que se refletem os dados mais imediatos da sociabilidade própria ao tardo capitalismo e à sociedade tardo-burguesa. A atomização da vida social, o fragmentário e efêmero das relações humanas nas metrópoles, o intimismo e o particularismo a que são compelidos os indivíduos na sua vida cotidiana manipulada, a inépcia das instituições sociopolíticas universalizadoras que acaba por compelir a ação política a intervenções moleculares, a descontextualização das experiências pessoais no marco das infovias, a especularização dos acontecimentos, a avalanche simbólica que satura os espaços sociais, a obsolescência programada do mundo das mercadorias e a compressão espaço-temporal experimentada por centenas de milhões de homens e mulheres, dando por suposto que esse quadro societário inaugura um novo período histórico, cujo futuro não transcende a reiteração pleonástica do presente, malgrado um dinamismo ubíquo do já posto, acredita os desastres da relação entre sociedade e natureza e os déficits de autonomia e liberdade humanas aos parâmetros da razão, em nome da qual se concretizou o período histórico precedente, a modernidade. E é a razão moderna, distração ilustrada que o pensamento pós-moderno atribui à hipoteca da destruição da natureza e da servidão contemporânea dos homens e mulheres. Esta razão enfermou de falácias, ou então mostrou-se incapaz de cumprir por seus próprios meios, especialmente os qualificados como produtos da ciência, as promessas que condensou. Isto é,
Ou sua dimensão emancipadora era uma ilusão, eis os pós-modernos de celebração, ou foi colonizada por sua dimensão instrumental, eis os pós-modernos de oposição. Num caso ou noutro, impõe-se a construção de uma nova racionalidade, fundante de uma nova epistemologia, de uma nova ciência e de uma nova ética. Espelho da sociabilidade tardo-burguesa, o pensamento pós-moderno põe-se justamente como uma ideologia, não uma mentira, mas uma falsa consciência. Falsa, na exata escala em que não pode reconhecer a sua própria historicidade, ou seja, o seu condicionalismo histórico-social, mas igualmente consciência, na precisa medida em que fornece um certo tipo de conhecimento que permite aos homens e mulheres moverem-se na sua vida cotidiana. E é nesta condição de falsa consciência que ela opera, seja como orientador dos comportamentos, seja como indicador de problemas, tensões e contradições, donde, aliás, a sua heterogeneidade e as suas diferenças internas, todas adjetivas. Ideologia que é, o pós-modernismo funciona como ideologia, incide no comportamento na vida práticos daqueles que a internalizam. Ela é não a única, ideologia específica da ordem do capital, na quadra histórica em que este se mundializa e tem hipertrofiadas as suas dimensões especulativo-financeiras, que, dado o marco institucional da sua dominação, apresentam-no imediatamente como fluido e volátil, atributos que se transferem ao complexo societário que ela matriza. Ao tomar acriticamente o espelhamento que opera dentro desse complexo como a sua expressão fática e simbólica, o pós-modernismo se instaura como ideologia funcional à sociedade tardo-burguesa, com todas as consequências societárias aí implicadas. A ideologia pós-moderna, configurando o espírito do tempo do tardo-capitalismo, está longe de ser um resultado direto e imediato da sociabilidade tardo-burguesa. Na sua constituição intercorrem e confluem diferentes linhas de força da cultura ocidental em desenvolvimento, pelo menos desde a segunda metade do século XIX. Mas foi tão somente na sequência de 1968 que se criaram as condições teóricas e ideopolíticas para o giro à direita ocorrente em meados dos anos 70, donde pôs a similitude de 1968 com 1848. Ali se abre a curva descendente da cultura progressista e humanista, ali se limpa o caminho para o derradeiro estágio da decadência ideológica, no qual se inscreve o pensamento pós-moderno. O exame rigoroso do pensamento pós-moderno revela alguns elementos axiais que constelam e articulam os seus traços pertinentes, vários dos quais indicados parágrafos acima. O primeiro deles é o decidido abandono, quando não o repúdio mesmo, da herança hegeliana. É Nietzsche, ou em alguns casos Heidegger, sob muitos aspectos seu continuador, que se torna o maître à penser dos filósofos e autores que colocariam de pé a ideologia pós-moderna. O segundo, que já mencionamos, é a dissolução da ideia de verdade, convertida, como vimos, em artefactualidade discursiva. Dela não resta a menor relação com a realidade que existe independentemente da consciência dos homens e das mulheres. A verdade se torna a resultante de um consenso intersubjetivo. O terceiro, a que não tivemos oportunidade de aludir expressamente, diz respeito à interdição do universal, que aparece na defesa pós-moderna de particularidade, em especial, mas não exclusivamente, das particularidades culturais. Aqui basta nos valer de um belo ensaio de Sérgio Paulo Rouanet, A Coruja e o Sambódromo, no qual, defendendo o princípio da universalidade como constitutivo fundamental do projeto iluminista, Rouanet elipticamente põe a nu as consequências regressivas do seu cancelamento também pelos pós-modernos. Ora, se retornarmos à herança do estruturalismo, tal como a vimos na abertura do item 5, deparamos-nos exatamente com estes três componentes. Isto não significa que o pensamento pós-moderno é uma prossecução do estruturalismo, mas significa que o estruturalismo configurou uma importante preparação para a sua emergência. A decadência ideológica portada pelo estruturalismo encontra seu debrochar e seu ápice no pensamento pós-moderno. Por isto, e agora voltamos ao Estruturalismo e a Miséria da Razão, o livro de Carlos Nelson, que o leitor acabou de percorrer, ganha um novo significado. Não é mais a reconstituição de um momento determinado da cultura ocidental. É a análise rigorosa do capítulo que antecede e contribui para viabilizar uma ideologia que exerce papel tão relevante e regressivo na contemporaneidade. A significação atual de Estruturalismo e a Miséria da Razão, contudo, não se esgota aí. Ao fundar a sua crítica da razão miserável, própria do estruturalismo, e mostrar a sua complementaridade em face do racionalismo, Carlos Nelson expôs, como o leitor teve a oportunidade de constatar,
alguns dos princípios basilares da ontologia social marxiana e marxista, tal como Lukács a resgata e elabora. Pois bem, o traço geral do pensamento pós-moderno, em todas as suas diferenciadas expressões, consiste na completa recusa de uma verdadeira ontologia social, que só se pode sustentar a partir da compreensão do trabalho como fundante do ser social. O pensamento pós-moderno é radicalmente anti-ontológico e a sua crítica, também para ser radical, deverá partir necessariamente de uma perspectiva teórico-ontológica. E para tanto, este livro oferece elementos substanciais. Estou convencido por tudo isto que a nova edição do jamais que balzaquiano Estruturalismo e a Miséria da Razão nos prova que ele, para além daquelas características que resumi ao dizer da sua força e da sua insuficiência, tem mais uma: a de ser nosso contemporâneo, enquanto nos qualifica para enfrentar a nossa contemporaneidade. Recreio dos Bandeirantes, outono de 2010.